Sinais de que você está reagindo errado à Selic. Existem padrões de comportamento que indicam que a mudança de juros está controlando a carteira, em vez de o investidor controlá-la. Você faz movimentações nos primeiros 3 dias após o anúncio do Copom, sem ter um plano prévio. Você migra para renda fixa quando a Selic sobe e para renda variável quando cai, seguindo o movimento depois que ele já aconteceu. Você compara o rendimento da renda fixa com o dividend yield dos FIs de forma isolada, sem considerar o potencial de valorização e o prazo de cada ativo. Você não sabe dizer com clareza quais ativos da sua carteira se beneficiam de juros altos e quais são prejudicados por eles. Qualquer um desses padrões indica que a Selic está mandando na carteira. E quem deixa os juros mandarem na carteira nunca encontra um momento certo para nada, porque o ciclo sempre parece no estágio errado para a decisão que precisa ser tomada. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Mapear a carteira em grupos por sensibilidade à Selic, estrutural, sensível e oportunidade. Sinais antecipados. Identificar quais ativos estão sofrendo por contágio de mercado e quais por deterioração real de fundamento. Decisões graduais. Ajustes em ciclos de juros são feitos em semanas e meses, nunca em horas. Pensamento de longo prazo. Montar carteira para sobreviver aos dois lados do ciclo é mais valioso do que tentar acertar o momento. Processo acima de emoção. Substituir ansiedade pós-Copom por perguntas estruturadas à IA elimina a maior parte dos erros táticos. Marcos não ficou imune às reuniões do Copom. Ele ficou indiferente ao barulho que vinha depois delas. E quando você consegue separar o barulho do sinal, a Selic para de ser uma ameaça e vira uma informação, útil, gerenciável e incorporada ao processo. Só que existe um último passo, porque saber o que ajustar é uma coisa. Saber como usar a IA para fazer esse ajuste de forma sistemática, sem depender de intuição, é o que fecha o ciclo. É isso que a gente resolve no tópico final. Prompt principal. Tópico 2. Mapeamento da carteira por sensibilidade à Selic. Tem uma carteira conservadora com foco em renda passiva composta por listar ativos e percentuais. A Selic está em X% e o ciclo atual é de alta, queda, estabilidade. Classifique cada ativo em 3 grupos. 1. Estrutural. Funciona bem independentemente do nível de juros. 2. Sensível. Tem correlação direta com a Selic e merece monitoramento próximo. 3. Oportunidade. Pode ser aumentado gradualmente nesse ciclo com fundamentos preservados. Para cada grupo, indique o que deve ser feito agora, o que deve ser monitorado nas próximas semanas e o que não deve ser tocado. Prompt Extra. Tópico 2. Teste de estresse por cenário de juros. Considerando minha carteira atual, listar ativos e percentuais. Quero fazer um teste de estresse em 2 cenários. Cenário 1. Selic sobe mais X pontos percentuais nos próximos 2 trimestres. Cenário 2. Selic começa a cair e chega a Y% em 12 meses. Para cada cenário, explique o impacto em cada classe de ativo, identifique quais posições ficam mais vulneráveis e sugira ajustes graduais de alocação que preservem a renda passiva e reduzam o risco de surpresa negativa. Como usar a IA para navegar ciclos de juros sem perder o sono? A maioria aprende a não reagir por impulso quando a Selic muda. Poucos aprendem a transformar cada reunião do Copom em um momento de revisão sistemática, sem ansiedade, sem pressa e sem depender de intuição. Mas o momento mais poderoso não é quando você entende o mecanismo, é quando você tem um processo claro para aplicar esse entendimento toda vez que o ciclo muda. É aqui que a IA deixa de ser curiosidade e vira ferramenta real de gestão. Depois de 2 ciclos completos de Selic, uma alta e uma queda, Marcos tinha acumulado algo que dinheiro não compra diretamente: experiência com processo. Não era que ele tinha acertado tudo, tinha errado. Mas os erros tinham sido pequenos, ajustes feitos tarde demais em um ativo, aportes um pouco maiores do que deveria em outro, nada que comprometesse a estrutura da carteira. E isso tinha um motivo claro. Ele tinha parado de tomar decisões sozinho baseado em manchete e tinha criado um protocolo de 3 perguntas que fazia a IA toda vez que o Copom se reunia. A primeira pergunta era sobre contexto, o que o mercado esperava antes da decisão e o que de fato aconteceu. Houve surpresa ou o anúncio confirmou o que já estava precificado? Essa pergunta sozinha já eliminava boa parte da reação emocional. Quando a decisão era esperada, o impacto nos preços nas primeiras horas era barulho, não sinal. A segunda pergunta era sobre a carteira. Dado o novo nível de Selic, algum ativo saiu do grupo estrutural para o sensível. Algum ativo do grupo oportunidade chegou a um preço que justificava aporte gradual,
com fundamentos preservados? Essa pergunta transformava a reunião do Copom de evento de ansiedade em evento de revisão. A terceira pergunta era sobre o próximo passo. Não o que fazer hoje, mas o que monitorar nas próximas 4 semanas. Qual indicador, qual resultado trimestral, qual comunicado de gestora poderia confirmar ou refutar o que a IA tinha apontado? Essa pergunta criava continuidade. A decisão não precisava ser tomada agora, mas o investidor sabia exatamente o que estava esperando para decidir. Esse protocolo levava 30 minutos, feito uma vez por trimestre, nas semanas seguintes à reunião do Copom. Não eliminava a incerteza, mas estruturava a resposta a ela. Marcos percebeu algo que poucos investidores conseguem articular com clareza. O mercado financeiro é um sistema de incerteza permanente. Não existe momento em que tudo está claro, o risco está calibrado e a decisão é óbvia. Quem espera esse momento nunca age, ou age por impulso quando a pressão acumula. O que existe é processo. E processo bem construído funciona exatamente porque não depende de clareza total. Ele funciona com as informações disponíveis, dentro de critérios definidos, com disposição para revisar quando novos dados chegam. A IA entrou nesse processo como um acelerador. Ela não substituiu o raciocínio de Marcos. Ela organizou as informações mais rápido, identificou padrões que ele levaria horas para cruzar manualmente e devolveu um diagnóstico estruturado que ele podia questionar, refinar e decidir. Havia um detalhe que ele fazia diferente da maioria e que fazia toda a diferença na qualidade das respostas que recebia. Ele não pedia opinião à IA, ele pedia análise estruturada com critérios explícitos. Existe uma diferença enorme entre perguntar "O que você acha dos FIs agora que a Selic subiu?" e perguntar "Dado que a Selic subiu para X%, analise os FIs da minha carteira considerando o dividend yield atual, histórico de vacância dos últimos 4 trimestres e nível de endividamento dos fundos. Classifique cada um como manter, monitorar ou reduzir gradualmente, com justificativa baseada em dado, não em tendência de mercado." A primeira pergunta devolve opinião genérica, a segunda devolve análise utilizável. Marcos levou alguns meses para afinar esse processo, mas quando afinou, percebeu que as reuniões do Copom tinham deixado de ser eventos de estresse e virado eventos de trabalho. 30 minutos de revisão sistemática, uma decisão clara ou a confirmação de que nenhuma decisão era necessária, e seguir em frente. Isso é o que investidor experiente faz. Não acerta mais do que os outros, erra menos, porque tem processo onde os outros têm impulso. A estrutura que fecha o ciclo. Navegar ciclos de Selic com consistência exige 3 hábitos que precisam funcionar juntos. Hábito 1. Protocolo pós-Copom. Toda vez que o Copom se reunir, reservar 30 minutos nas semanas seguintes para revisar a carteira com as 3 perguntas: contexto, impacto por ativo e próximo passo. Não no dia do anúncio, nas semanas seguintes, quando o barulho inicial tiver baixado. Hábito 2. Mapa de sensibilidade atualizado. Manter um registro simples dos 3 grupos, estrutural, sensível e oportunidade, e revisá-lo a cada ciclo. Ativos migram de grupo conforme os fundamentos mudam. O que era oportunidade num ciclo de alta pode virar estrutural num ciclo de queda. Hábito 3. Decisão com prazo. Toda revisão pós-Copom deve terminar com uma decisão clara, mesmo que a decisão seja não fazer nada por enquanto, e com um prazo definido para a próxima revisão. Sem prazo, a revisão vira procrastinação disfarçada de cautela. Esses 3 hábitos juntos transformam a Selic de fonte de ansiedade em dado de gestão. E quando isso acontece, o investidor para de ser movido pelo mercado e começa a se mover dentro dele, com critério e sem pressa. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Criar um protocolo fixo de revisão pós-Copom elimina a maior parte das decisões emocionais em ciclos de juros. Sinais antecipados. Identificar se a decisão do Copom confirmou ou surpreendeu as expectativas, define se a reação de preço é sinal ou barulho. Decisões graduais. Ajustes de ciclo são feitos em semanas após o anúncio, nunca no calor das primeiras 48 horas. Pensamento de longo prazo. Selic é um ciclo com começo, meio e fim. Carteira bem montada atravessa os 2 lados sem ruptura. Processo acima de emoção. Protocolo com perguntas fixas substitui ansiedade por revisão sistemática, e isso muda completamente o resultado no longo prazo. Marcos não ficou indiferente ao mercado, ele ficou preparado para ele.
E quando a preparação substitui a reação, o investidor para de torcer para o mercado fazer o que ele precisa e começa a construir uma carteira que funciona independentemente do que o mercado decide fazer. Aqui é o Nando Riqueza falando. E se você chegou até aqui, já percebeu que a Selic não é o problema. O problema é não ter um processo para lidar com ela. Você pode ter a melhor carteira do mundo. Renda fixa, FIIs, ações pagadoras de dividendos, tudo no lugar. Mas se toda reunião do Copom te coloca em modo de reação, você vai continuar tomando decisões no pior momento possível. O que eu te mostrei nesse vídeo não é teoria, é o que investidores que realmente constroem patrimônio fazem na prática. Eles entendem o mecanismo, mapeiam a carteira por sensibilidade e criam um protocolo de revisão que funciona independentemente de para onde os juros vão. A IA entra nesse processo como uma ferramenta de organização, não de previsão. Ela não sabe para onde a Selic vai, ninguém sabe. Mas ela organiza o que você já tem, cruza os dados que você levaria horas para analisar e devolve um diagnóstico que você pode usar para decidir com clareza. E é exatamente isso que a carteira ARI foi construída para fazer. Não depender de acertar o momento, depender de ter um processo que funciona em qualquer momento. No próximo vídeo, rentabilidade real versus rentabilidade bruta, os números que aparecem no extrato e os que realmente importam. Se você quer parar de ser enganado por percentuais bonitos e começar a medir o que de fato está construindo, o próximo vídeo é continuação direta desse raciocínio. Prompt principal, tópico 3, protocolo pós-Copom com IA. A Selic acaba de subir, cair ou ser mantida para X%. Quero aplicar meu protocolo de revisão pós-Copom. Minha carteira é listar ativos e percentuais. Responda em 3 blocos. Bloco 1, contexto, o que o mercado esperava e o que de fato aconteceu. A decisão foi surpresa ou estava precificada? Bloco 2. Impacto por ativo. Para cada ativo da minha carteira, classifique como estrutural, sensível ou oportunidade, dado o novo nível de Selic, com justificativa baseada em dado. Bloco 3. Próximo passo. O que monitorar nas próximas 4 semanas para confirmar ou rever essa classificação? Qual indicador ou evento pode mudar o diagnóstico? Prompt extra. Tópico 3. Refinamento de pergunta para IA. Quero melhorar a qualidade das análises que peço à IA sobre minha carteira em ciclos de Selic. Com base nos ativos que tenho, listar, me ajude a construir 3 perguntas estruturadas que posso usar toda vez que o Copom se reunir. Cada pergunta deve 1. Ter critérios explícitos de análise. 2. Pedir classificação por dado, não por opinião de mercado. E 3. Terminar com uma ação clara ou com a definição do que monitorar antes de agir. O objetivo é substituir a reação emocional por um protocolo replicável a cada trimestre. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!